No PT não havia uma expectativa de uma pesquisa diferente da última Datafolha, que foi feita no fim de maio. Eles achavam que os números viriam mais ou menos iguais, que é o que essa pesquisa mostra. Estatisticamente, é a mesma pesquisa, né? O Lula tinha 21 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro no fim de maio, agora tem 19 pontos percentuais, a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Parece que o Lula atingiu o teto de votos no primeiro turno. Muito difícil que ele suba mais do que isso. Aí o desafio para ele, a 100 dias da eleição, como lembra o Josias, há pouco mais de 3 meses, é evitar uma sangria de votos. E o Lula terá pela frente que enfrentar um período mais duro da campanha, que é um período em que há mais ataques, a gente tem que ver se haverá debates, tem horário eleitoral na televisão. Essa reta final tem aquele famoso corredor polonês, e numa campanha de rejeição deverá haver muita chamada campanha negativa, uma campanha de ataque ao líder da eleição. Então ele vai ter esse desafio. O segundo desafio é manter unida essa tropa dele para poder, esses votos, para alimentar aquele movimento pelo voto útil. Porque tem um dado interessante na pesquisa, o Ciro Gomes, ao manter ali o patamar que ele estava com 7, 8%, em votos válidos ele tem 10%. Então, se uma parcela do eleitor do Ciro, como a gente vê algumas celebridades dizendo, se lá na reta final da eleição tiver Lula e Bolsonaro assim, eu vou deixar de votar no Ciro e vou votar no Lula. Isso é uma fatia, uma franja muito pequena do eleitorado, mas o Ciro tem 10 pontos percentuais. Se houver uma canibalização dos votos dele, isso pode ajudar o Lula. E o desafio para o Lula é cometer menos erros, né? Ele comete erros por conta própria. Na semana passada, fez menção aos sequestradores do Abílio Diniz, falando de uma articulação que ele fez com o Renan Calheiros, então ministro da Justiça, para libertar os presos e eles fossem cumprir pena nos seus países de origem, né? Em troca de encerrar uma greve de fome. E o Lula deu munição para o Bolsonaro dizer que ele defendia bandido. Então, para o Lula, a boa notícia é que ele venceria no primeiro turno. Ele tem 6 pontos de vantagem em relação à soma dos adversários, mas a má notícia é que a eleição não é amanhã, é daqui a 100 dias e ele vai ter que enfrentar todo esse período. Então, para ele, a pesquisa é muito boa. Para o Bolsonaro, eu concordo com o Josias, ou seja, é incrível que um presidente tão ruim, um presidente que cometa tantos erros, mantenha ainda um nível elevado de intenção de voto, 32% dos votos válidos, um terço do eleitorado está ainda com o Bolsonaro, apesar do governo real que ele faz e apesar de ser a figura que ele é. Né? Isso mostra que essa polarização Lula-Bolsonaro está muito consolidada, e aí volto a concordar com o Josias. Para a terceira via, é uma ducha de água fria. O Ciro está sem espaço, ele está parado, né? Na terceira posição, é um percentual de votos relevante, que pode, se ele mantiver esse percentual, jogar a eleição para o segundo turno. Né? A Simone Tebet, até agora, não aconteceu. Acho que dificilmente vai conseguir ser uma candidata competitiva. E numa eleição de rejeição com essa polarização consolidada, ver quem erra menos e aumenta a rejeição do outro. Então, o desafio do Lula é esse, evitar uma sangria, manter o percentual dele, porque parece que ele está no teto, para ver se com esse percentual ele convence uma parcela do eleitorado a fazer voto útil e vencer na primeira etapa, Fabiola.